Senhor Presidente, Joel Sanmacope, agradeço a oportunidade e assim estendo os cumprimentos aos 9 edis. Dizer para mim que é uma alegria muito grande voltar a essa casa que tive o prazer de 2 mandatos legislar, aprendi muito e talvez é esse o grande motivo que me traz aqui hoje na condição de cidadão taiuense. A gente percebe que o momento que o país vive passa a ser dramático e lamentavelmente escutamos aos 4 cantos do nosso município uma lamentação da crise, do momento político, administrativo que o país vive. E baseado nisso, eu fiz algumas ponderações e gostaria de dividir com os colegas vereadores hoje que têm a missão e o comprometimento de representar o seu povo, pois ecleticamente foram eleitos para isso, e de fazer alguns comparativos de alguns números que me chamaram a atenção. Então, na eleição, e esse ano é um ano de eleição, nós encontramos a venda de facilidades. Em muitas dos discursos e dos candidatos, tudo é fácil, não existe nenhuma intempérie e tão pouco se fala de orçamento. E quando lá sentam naquela cadeira, passam-se poucos meses para se começar as lamentações. Então, eu fiz questão de levantar alguns números e baseado no portal da transparência, assim esperamos que esses números sejam reais, mas algo me deixa aqui feliz e ao mesmo tempo preocupado. Porque no ano de 2013, a nossa administração, a atual administração, e quero deixar claro que esse discurso não tem um intuito político partidário, tampouco de ofensa pessoal ao atual gestor, mas como cidadão me cabe questionar os números que aí estão. Então em 2013, nós tivemos previsto uma arrecadação em torno de 33 milhões. E na verdade ela acabou, esse orçamento deve ter vindo ainda na época do ex-prefeito Ademar. E nós tivemos um número realizado de 44 milhões, ou seja, 11 milhões a mais do que se estimava. Então se o orçamento serve de parâmetro, nós tivemos um excesso de arrecadação. Logo em 2014, nós trabalhamos um orçamento em torno de 42 milhões. E fechamos o ano arrecadando 48 milhões, ou seja, 6 milhões a mais do que esperávamos. Já em 2015, no auge da crise anunciada e com os problemas e com os serviços ainda aqui reduzidos em nossa cidade, argumentando a falta de recurso, nós tivemos estimado uma arrecadação de 41 milhões e 700 mil reais e arrecadamos 47.400 mil reais, ou seja, um superávit de 5,7 milhões de reais a mais. Essa soma em 3 anos nos dá um número de 22 milhões e 700 mil reais, ou seja, muito mais quase do que anos de arrecadação em nosso município. E aí, a Câmara resolve numa força-tarefa, coordenada pelo atual presidente, por sua equipe, Gimbre e todos os vereadores aqui, fazer alguns ajustes de um modelo de gestão diferenciado e me recupera mais aproximadamente 500 mil reais. Então nós totalizaríamos um ganho efetivo em 3 anos com mais a recuperação da Câmara de 23 milhões e 200 mil reais. E aí me cabem algumas perguntas que eu gostaria que de maneira eclética os colegas vereadores aqui buscassem essas respostas e fossem ao encontro do povo para saber o que efetivamente pode estar acontecendo. Então, eu tentei procurar pelo que mais intriga, que é a quantidade de funcionários contratados, não efetivos da prefeitura. Não consegui chegar nesse número e, lamentavelmente, cheguei a saber de que Taió, de 296 municípios, se encontra na posição 291 na transparência das informações. Ou seja, só perdemos para 5 municípios no estado. E aí, com essa dificuldade, não consegui chegar nesse número e não pude fazer conta se era ali que se encontrava o verdadeiro problema com essa arrecadação teoricamente sobrando e com a justificativa de falta de recurso. Também encontramos uma queda que tirou o Taió do 2º lugar em arrecadação e que chegou a ser primeiro no movimento de arrecadação agrícola e colocou-nos em 5º hoje. Um número também lamentável, porque aí nos vem aquela pergunta: o que está sendo feito para o empresário taiuense? Hoje eu, coincidentemente, encontrei um cidadão que veio à Câmara reclamar que o seu alvará aumentou por 3 vezes, mas o serviço melhorou. Nós temos aqui, eu participei da votação, quando liberamos o terreno da área industrial aqui em Taió, próximo ao CDL, e lamentavelmente, algumas vezes que visitei aquela área, o acesso é de difícil
trânsito, tampouco se encontra N terrenos vazios à procura de empresas, mas foi feito um trabalho, porque eu sei que tem empresas pagando aluguel, empresas se instalando em cidades vizinhas, e por que Taió não fez um trabalho efetivo na sua secretaria da área da indústria e comércio, que existe e que é plena, né, trabalha de segunda a segunda? Então são números que me intrigam, e assim eu vou continuando a fazer alguns questionamentos, e pedindo aos colegas vereadores que por favor deem uma resposta efetiva ao seu povo, porque principalmente nesse ano, nesse fim de mandato, nós, como políticos que como políticos que somos, né, nós poderíamos no mínimo ter e construir novamente o respeito das pessoas. As pessoas estão descrentes na política, talvez por coisas como essas, quando nós falamos muitas vezes na nossa cidade abandonada, nosso centro está feio, o mato toma conta das cidades aqui no centro de Taió, né, e aí a gente justifica muitas vezes a falta de pedra, mas aí novamente nós deparamos com uma falta de planejamento, porque a primeira grande aquisição dessa administração foi um super gritador de 740 mil reais, e hoje, no último ano de mandato, então se fala que nós não temos pedra. Mas então não seria, por que ser feito aquele investimento se nós tínhamos um recém-reformado que foi vendido, não poderíamos trabalhar com pequeno? Mas se voltarmos um pouco no tempo, vamos lembrar que na época de, nem tanto tempo atrás, do saudoso João Machado, nós tínhamos Mirim-Doce junto, tinha metade do equipamento, metade da informação e tínhamos pedra nas estradas, porque em todo lugar se andava, inclusive com o Mirim-Doce que ainda pertencia a Taió. Então são coisas que nos intrigam e que nos trazem aqui hoje, como eu disse, de um cidadão que é apaixonado por Taió e que gostaria muito de encontrar essas respostas e de que as coisas aqui nesse último ano pudessem voltar a fluir e que as pessoas voltassem a acreditar na classe política, porque não adianta querer mudar o Brasil, não adianta criticarmos a Dilma se nós não efetivamente fizermos a grande mudança aqui onde moramos. Então essa é a minha lamentação e minha dor. Se nós continuarmos questionando, vamos falar da barragem. A barragem sofre um investimento de quase 30 milhões. Estamos com uma bomba relógio já aqui questionada por audiência pública, mas não teve a força política o bastante para dizer assim: espera aí, secretário da Defesa Civil, espera aí, governo federal, nós iremos segurar aquela bomba assim, ligada, mas nós precisamos de uma contrapartida. Isso é fato. Hoje nas cidades de Apiúna, Ibirama e Lontras recebem royalties da iniciativa privada, que é a Salto Pilão. São coisas diferentes, ao mesmo tempo não são, porque nós aqui, se não tivéssemos a barragem, teríamos algumas cheias por alguns dias e naturalmente a água esgotaria e ia embora. Agora não, além de já guardarmos um grande volume de água, estamos aumentando ainda essa capacidade, o que põe em risco certamente a nossa população, e se aí, claro, houver o transbordo dessa barragem, naturalmente passaremos grandes dias aqui embaixo da água. Então são coisas que eu acredito que essa Câmara, essa Casa, esse poder também tem a responsabilidade de questionar, também tem a responsabilidade de vir aqui nessa tribuna, que a Câmara tem um serviço pago de quase 90 minutos por mês, para que as pessoas viessem aqui ou por dia, né, por sessão, e que viessem aqui esclarecer do seu jeito, da sua maneira, uns falam mais, outros falam menos, mas que colocasse em alerta o seu povo. Nós conseguimos, através do deputado Maurício Kudilac, 200 mil reais de verbas para as ruas de calçamento aqui em Taió, e mais o recurso do deputado Jean Kuhlmann, e lamentavelmente não conseguimos que a solicitação do recurso que deveria partir do prefeito saísse daqui, sob a argumentação que não teria dinheiro para contrapartida, porque estaria fazendo a Coronel Federsen. Mas a Coronel Federsen, será que conseguiremos fazer com 2 milhões? Será que não poderíamos ir no Ministério das Cidades, a exemplo da Instrução Normativa número 42, que lá oferece um recurso de 12 bilhões do FGTS, com 6% de juros ao ano, 48 meses de carência e 20 anos para pagar, para investimentos de mobilidade urbana? E lamentavelmente, quando chega aquele secretário do governo, disse assim: mas esse dinheiro está tomado, as prefeituras do Brasil vieram pegar esse dinheiro barato, com 48 meses de carência, o prefeito não vai pagar nem no mandato dele. E lamentavelmente Santa Catarina, apenas um município, que foi o de Xaxim, solicitou a verba de 6 milhões de reais. Então o que me traz é que nós encontremos soluções. Ao invés de falar de problemas, eu não sou o dono da verdade, tenho os meus problemas pessoais, sou um empresário, estou começando a minha empresa, trabalho sofrendo nesse Brasil que todo dia perde a sua credibilidade, infelizmente, e nos colocou quase a pique nos últimos anos.
Mas nem assim perdi a esperança, e nem assim estou trabalhando das 7 às 1, pelo contrário, eu tenho trabalhado mais cedo e indo dormir mais tarde, porque entendo que essa economia de tempo não tem dado um resultado financeiro, mas tem alavancado um grave problema, que é a falta de informação do povo com a prefeitura. Então são os pedidos que venho fazer como um cidadão, como alguém que está preocupado, especialmente com a nossa juventude. O que vamos oferecer para o jovem ficar em Taió? O que temos de perspectiva nessa cidade que a cada dia é atrofiada e perde um pouco mais daquilo que já foi muito bom? Tivemos atletas com nível de seleção brasileira no município de Itaió. Hoje, em Malemar, temos um campeonato municipal. Tivemos aqui um festival de esquete cortado por pouco mais de 10 mil reais. Mas quantos sonhos e talentos atrofiamos na carne? E não sequer buscamos, no Ministério do Esporte e da Cultura, leis e projetos a serem aprovados, onde podemos captar da iniciativa privada, a exemplo do Ministério da Cultura, na Lei Renoir, 4% da iniciativa privada para investimento em cultura e 1% na Lei Pelé através do esporte. Então, senhor presidente, de maneira alguma quero deixar o meu pronunciamento aqui em tom de ofensa pessoal ou político-partidária ao prefeito ou aos colegas vereadores. Mas venho aqui sim, chamado pela responsabilidade, pelo direito que já tive de 2 vezes sentar nessa cadeira assim como vocês, de ver que alguma coisa está errada. E tenho certeza que os 9 nobres edis que aqui estão têm tanta capacidade quanto eu e quanto grande parte desse povo, mas foram privilegiados de estarem aqui. Muitos tentaram, poucos chegaram. Então, por favor, entrem numa harmonia, entrem em discussão e me ajudem a responder esses questionamentos que, lamentavelmente, vem nos entristecendo dia após dia e tirando o crédito da classe política, especialmente pelo povo de Itaió. Muito obrigado, senhor presidente.